mais de um artigo, né? Então, você pode, por exemplo, ter uma tese, essa tese gerou 2 artigos, mas, na verdade, o que está querendo se identificar são os estudos. Depois desse processo de seleção, para identificar o que está contemplado na minha pergunta de pesquisa e definidos os critérios de elegibilidade, a gente vai partir para a extração, né, das informações nos estudos selecionados, que não está aí nessa figura, mas existe esse processo, e tanto esse processo de seleção de artigos quanto do processo de extração de dados é feita com pelo menos 2 autores, de forma independente. Nós vamos ver isso mais tarde. Depois segue-se para uma avaliação da qualidade dos estudos selecionados de acordo com o desenho de estudo de cada um dos estudos que foi selecionado, e posteriormente é realizada uma avaliação da qualidade do corpo das evidências. Existem instrumentos para isso, né, para fazer essa avaliação da qualidade do conjunto das evidências, e a gente tem as conclusões, né, as considerações, e aí não para, a gente tem a implementação disso, né, e a atualização da revisão, né, existem as revisões vivas, né, revisões sistemáticas vivas. Então, é um conjunto de processos que normalmente leva um bom tempo. Pode passar, por favor. E aí, falando em tempo, isso. E aí, falando em tempo, né, a gente tem, nesse processo de desenvolvimento de uma revisão sistemática, processos que levam mais tempo, processos que levam menos tempo, a depender do tema que você está trabalhando, a depender dos recursos que você tem para trabalhar. Então, ferramentas eletrônicas podem palpar tempo e também melhoram, de alguma forma, a qualidade metodológica do processo, né? Aqui, por exemplo, a gente colocou aqui, esses desenhos foram produzidos, o conteúdo foi produzido por mim, né? Mas eu não desenho assim, não, é uma amiga minha do meu programa de pós-graduação que faz esse desenho, que é a Maria Luísa Carvalho. E aí, aqui, eu coloquei aqui o processo de busca, né? As pessoas acham que a gente tem que levar pouco tempo nesse processo, mas esse processo, na verdade, é a construção da sua coleta de dados. É a sua coleta de dados, né? Aqui já começa a etapa metodológica de uma revisão, né? E isso é comum nos vários tipos de revisão que a gente tem, isso é um processo comum, né? E hoje a gente tem ferramentas para qualificar esse processo de busca de informação. Inclusive, essa semana eu fiz uma apresentação sobre o pré-checklist, que é uma ferramenta criada em 2015 para avaliar a qualidade de estratégia de busca. E o Prisma S, que foi desenvolvido mais recentemente, em 2021, que é uma extensão do Prisma, do guia, né, para reportar mais detalhes sobre a estratégia de busca, incluindo o processo de revisão por pares que ela deve conter. E, do mesmo modo, a seleção também tem critérios estabelecidos de como ela deve ocorrer. Pode passar, por favor.
Então, esse processo de busca, a gente tem uma interface, né, entre a busca e a seleção dos estudos, as coisas vão se conectando, né? Então, no processo de busca, você tem uma seleção de fontes de informação, né? Você tem que desenvolver estratégias de busca sensíveis, né, que incorporem termos relacionados à pergunta de pesquisa. A gente precisa até divulgar isso, né, mas é uma coisa que não precisava nem ser tratado, do meu ponto de vista, né, para quem está especialmente na pós-graduação, que ela deve ser preferencialmente elaborada e avaliada por um bibliotecário. O bibliotecário é o especialista em recuperação da informação, né? Então, os manuais hoje que a gente tem de recomendação para desenvolvimento de revisões sistemáticas, de escopo, principalmente, já indicam já há bastante tempo o papel desse profissional e o ganho que se tem em incluí-lo na equipe autora de um projeto de revisão. E essa pergunta, essa busca, ela é baseada numa pergunta de pesquisa. Então, no processo de seleção, o que ocorre? Começa a haver uma peneira, né? É um filtro dos resultados dessa busca que foi realizada em inúmeras fontes de informação. Ele deve ser conduzido em dupla, né? Principalmente por especialistas no tema, que vão conseguir identificar nos estudos se é possível a compatibilidade entre a pergunta de pesquisa e e essas informações contidas no estudo. Esse é o processo que se faz de forma independente, então há um segmento. Ele retoma essa ideia, né, de olhar para a pergunta de pesquisa, a cada referência que foi recuperada nas bases de dados, também precisa ser baseado nos critérios de inclusão e exclusão, né? E inclui também um mecanismo para a resolução das divergências, normalmente incluindo mais um revisor. Então, esse processo ele tem uma interação e ele, de novo, ressalta a necessidade de trabalhar em equipe e de prover recursos para que isso funcione da forma adequada. Pode passar, por favor. Então, a gente tem... Ai, eu mandei o slide errado, mas tudo bem, não tem problema não. Esse QR Code, vocês não vão conseguir ter acesso aí, que ele está desativado, tá? Mas o conteúdo, o conteúdo da aula está todo disponível nos slides, então só alertando que esse QR Code aí não está funcionando. Depois eu passo o link exato. Então, em 2020, foi atualizado o Prisma, né, Statement, que é esse guia para a reportagem das revisões, dos estudos de revisão. Ele inclui orientações também sobre o processo de triagem dos estudos recuperados no processo de busca.
Então, o que o Prisma coloca para os autores como diretriz? Que os autores devem especificar os métodos usados para decidir se o estudo atendeu aos critérios de inclusão da revisão, incluindo quantos revisores examinaram cada registro e cada texto recuperado, se eles trabalharam de forma independente e, se aplicável, detalhes da ferramenta de automação usada no processo. Esse processo de seleção aí, portanto, já o Prisma Statement já confirma uma uma prática adotada pelos autores de automatizar o processo. E hoje eles já devem estar pensando, inclusive, em atualizar essa informação, incorporando também a questão da inteligência artificial, né? Então, a gente já tem algumas sinalizações a respeito disso, né? A gente tem estudado esse processo de incorporação da inteligência artificial nas revisões, e ainda na busca a gente não tem resultados muito bons ainda, né? Porque a gente não tem, na literatura, a gente tem uma dificuldade de entendimento e de qualidade sobre o processo de busca. Então, lamentavelmente, isso vai resultar em coisas muito estranhas com a aplicação da inteligência artificial, mas que no processo de seleção nos parece, no que a gente está acompanhando em fóruns, né, estrangeiros, inclusive, que ele tem um resultado melhor, a aplicação da inteligência artificial nesse processo de triagem. Pode passar, por favor. E aí, esse processo de seleção, ele também está relatado no diagrama Prisma, né? Existe uma ferramenta para você criar o seu fluxograma, que está disponível no site do Prisma, e aí tem os detalhes de como você pode configurar, é bem tranquilo. E aí, essas informações que estão detalhadas e processadas numa ferramenta de automação do processo de seleção, são importantes ser anotadas e registradas nesse fluxograma, por isso que eu trouxe ele aqui nessa apresentação. Pode passar, por favor. Outra orientação sobre os padrões, né, das revisões sistemáticas e revisões de escopo é o JBI, o Joanna Briggs Institute. Ele tem seu manual de síntese de evidências, o capítulo 11, dedicado à revisão de escopo. Ele, dentro da metodologia de revisão de escopo, ele também menciona o cuidado que se tem, né, ao relatar o processo de seleção. Então, lá no manual diz que a revisão deve descrever o processo real de triagem da fonte de evidência e para todas as etapas de seleção, com base na análise do título e resumo, com base na análise do texto completo, e os procedimentos reais usados para resolver as divergências entre os revisores. Eu acho engraçado também essa coisa do procedimento reais, porque é o que a gente vê aí
é que isso, às vezes, é relatado como a seleção, como se a seleção fosse feita de forma independente, quando na realidade não é. E a gente vê isso muito, infelizmente, nos trabalhos, os produtos de pós-graduação, em teses, dissertações, em que a pessoa diz que fez de forma independente e não fez, tá? A seleção. Então, tem que ter muita lisura nesse processo, né? Pode passar, por favor. Essa fase de seleção, ela tem uma dupla jornada, que inclui a seleção em si e a recuperação dos textos, né? Então, existe uma seleção fase 1, que a gente chama, né? Em que os autores da revisão e os participantes do processo de revisão, de seleção, vão avaliar especialmente o título e o resumo, né? Tem esse primeiro momento, né? Então, na massa documental que vem, às vezes de 2.000 referências, 3.000, 5.000, né? Dependendo do tema, né? A gente tem essa primeira fase de limpeza realizada de uma forma não muito conservadora no primeiro momento. E, no segundo momento, é a fase de avaliação do texto completo, né, em que a gente verifica se o texto, se as informações que inicialmente estavam contidas no resumo, se elas não tiverem lá, será que elas estão no texto completo? Então, precisa ser examinado o texto completo em caso de dúvida, principalmente nessa primeira fase de seleção, e depois uma confirmação, né, desse entrosamento do texto com a pergunta de pesquisa. Esse processo de seleção, né, que inclui o texto completo, ele vai repercutir no acesso dos artigos. E aí, por isso que a gente volta à questão do acesso às fontes de informação, né? A gente tem limitações importantes no nosso país, principalmente, a gente sabe que, na prática, em hospitais, seja de qual esfera for, se for um hospital privado, um hospital público, né, de governo, a gente tem um acesso limitado à fonte de informação que nos prejudica muito esse trabalho de elaboração de síntese de evidências. E aí é tão importante a gente ter um olhar especial para a questão da ciência aberta, né? O quanto ela repercute no nosso processo de decisão, porque isso chega a escalas importantes, porque, por exemplo, o nosso Ministério da Saúde utiliza esse processo, por exemplo, para elaboração de diretrizes, que são baseadas em evidências, e também a avaliação de tecnologias em saúde. Então, é muito importante a gente pensar o quanto isso pode estar refletindo nos nossos resultados. E aí, esse acesso ao artigo completo, ele inclui não somente você procurar o acesso eletrônico desse documento que você está buscando. Esse processo vai incluir a consulta de repositórios eletrônicos, as revistas em acesso aberto, a base de dados,
a consulta a sites de organismos internacionais, né? E também a gente tem que pensar no acesso restrito. Então, eu posso conseguir de que maneira? Pelo acesso ao portal CAPES, né? Ele é muito importante para as instituições, os programas que contêm programas de pós-graduação, né? E alguns casos especiais, as instituições de pesquisa, né? As assinaturas institucionais também, que é bem claro, principalmente para as equipes dos sistemas de biblioteca, que esse portal CAPES, na verdade, é uma parceria que foi construída há uns 20 anos, eu acho, se eu não me engano, e que as instituições de ensino têm um comprometimento de completar suas coleções digitais ou físicas, né? Inicialmente foram físicas, mas agora já estamos num processo virtual, em que há a necessidade de investimento institucional fora Portal CAPES, né? E isso repercute no orçamento das instituições, porque a maioria dessas bases de dados e revistas, o pagamento é em dólar, alguns em libra, então isso causa dificuldades na manutenção da pesquisa científica. E aí pensar em outros meios, como o ResearchGate e um e-mail para o autor. E não dispensar o acesso físico, né? Também a maioria das instituições, algumas mantêm coleções atualizadas de revistas, né? Então, procurar as bibliotecas, nesse momento, é muito importante, né? Às vezes você está com uma referência, porque normalmente, numa revisão sistemática ou numa revisão de escopo, você não faz uma delimitação do tempo, faz isso quando há uma justificativa muito importante, né? E não só para acelerar o processo, como as pessoas acham, né? Então, às vezes você pode ter uma referência mais antiga que você não tem um ambiente eletrônico, então você tem que consultar os acervos físicos. Pode passar, por favor. Então, vou falar agora especificamente do Ryan. O Ryan, ele é um sistema que automatiza esse processo de seleção dos estudos em revisões. Ele é composto por um sistema básico de busca. Ele faz esse processo de seleção dos estudos, ajuda nesse processo. Ele nos ajuda a ter informações bibliométricas básicas, como palavras mais frequentes, como periódicos mais frequentes, língua, que, na verdade, isso aí é usado, pode ser usado no processo de seleção, mas pode nos ajudar a desenvolver uma complementação com o estudo bibliométrico, né? Ou gerar um outro artigo para a gente. Infelizmente, ele não faz a exportação desses dados. Eu não sei se as versões pagas, os módulos pagos do Renance têm isso, mas seria muito interessante. E faz esse segmento dos revisores. Ele tem algumas funções, a gente pode chamar do Ryan básico, né? Que é anexar o texto completo. Então, ao invés dos autores ficarem cada um com o seu drive, o seu arquivo dos textos completos selecionados, ele pode ser esse repositório para os autores, né? Ele faz a resolução das duplicatas, com um processo semi-automático, né? Ele pede para você confirmar cada dupla
trio de referências, se você confirma com base num ranking de semelhança, você tem como fazer a justificativa das exclusões dos estudos por meio de uma rotulagem, uma etiqueta que você usa, que vai ser importante para depois você reportar isso no fluxograma do processo da revisão, né? Aquele fluxograma que eu mostrei anteriormente. Ele importa e exporta para outros gerenciadores de referência, como o EndNote e o Mendeley. Então, normalmente, eu trabalho com o Ryan, usando o Ryan e também os gerenciadores, então é importante essa integração. Normalmente eu inicio a limpeza das duplicatas num gerenciador de referências, até mesmo para ter todos os registros da revisão dos artigos, das referências, né, no EndNote, porque depois eu vou precisar citar no artigo ou no trabalho. Então, eu sempre, na verdade, eu ando de mãos dadas com os dois, Ryan e um gerenciador de referência. Então, ele tem essa vantagem de ser um aplicativo web, ele é 100% gratuito, mas ele tem algumas vantagens para quem investe nas soluções pagas para eles, mas esse módulo gratuito é suficiente para a gente realizar as tarefas de revisão. Ele é bem rápido, ele é fácil de usar, ele é acessível, ele é bem tranquilo. Não tem uma interface bonitinha, mas ele funciona muito bem e tem muito sucesso por aqui. Eu acho que esse é o último slide. Passa, por favor, antes de eu passar para a ferramenta. Aí, ó, se quem quiser anotar, eu tenho esse e-mail aqui, né, institucional, do e-mail da Biblioteca Virtual, que eu coordeno também, para me chegar perguntas por lá, tá? Eu vou abrir agora para perguntas, e aí qualquer coisa a gente volta nos slides, quem tiver alguma pergunta para fazer referente ao slide, ou que eu necessite explicar melhor com o uso do slide, para depois a gente ver o funcionamento da ferramenta. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum aspecto que não tenha ficado bem claro para perguntar para a professora? Alguma sugestão? Tá. Se ninguém tiver... Experiências. Tem gente que já usou, né? As dúvidas começam quando começa a ser utilizada a ferramenta. Aí chovem dúvidas. É verdade. Tá tudo tranquilo? Então, vou seguir aqui com... A Eduardo está dizendo ótima aula. Assim, na apresentação que eu fiz lá pelo YouTube, né, tiveram algumas dúvidas, mas vamos seguir com o uso do Ryan. Ó, tem gente querendo falar. Não, você. Sou eu mesmo. Se eu quiser coisa um pouquinho mais sofisticada, então eu teria que ter o Ryan e mais um outro gerenciador de referências, como o Mendeley ou o EndNote. É isso, né? Eles têm funções diferentes, mas um ajuda o outro. Complementam. Eles se complementam. E você acha que eu consigo, por exemplo, sabe que a questão de captação de fomentação de verba está bem complicada. Se eu consigo coisas a mais de maneira satisfatória, tendo o Ryan gratuito e o Mendeley gratuito, por exemplo? Não, os resultados são bons. A gente sempre utilizou a versão gratuita lá no INCA. Tem alguns pesquisadores lá, né, que eles têm a carreira de pesquisa lá, então tem alguns pesquisadores que usam recursos, né, de projetos para outras soluções semelhantes ao Ryan, que é o Covidência, por exemplo, que é uma ferramenta
se eu não me engano, ela foi elaborada pela Cochrane. Então, quem tem dinheiro em projeto, às vezes investe numa solução mais completa, né? Que, por exemplo, o Covidência, ele vai além dessa seleção, né? Ele automatiza outros processos. Então, tem alguns colegas lá do INCA que preferem essa ferramenta por ter outras ajudas, né? Mas esse aí a gente sempre utilizou só esse. E agora, assim, os complementos que tiveram, que são pagos, do Ryan, especificamente, não são caros, né? São os valores assim, bem acessíveis, e eles nos ajudam, na verdade, quando a gente tem uma prática constante com revisões, por exemplo, núcleos de avaliação de tecnologias em softwares precisam, né, trabalhar muito com revisão, então valeria a pena utilizar esses recursos, que são mais recursos voltados para suporte, tem alguns itens assim que são mais melhorados, mas assim, a essência no gratuito, você não perde nada e não tem limite, sabe, de número de revisões que você pode fazer, número de referências que você pode imputar, não tem nada disso. Agora, dos gerenciadores de referência, a minha questão é que eu prefiro fazer a limpeza primeiro no gerenciador de referência e identificar o número de duplicatas lá possíveis e depois fazer uma segunda limpeza no Ryan no que restou, né? E hoje para mim, a ferramenta que melhor identifica as duplicatas, para mim, é o Mendeley, em relação a gratuito, tá? Ferramentas gratuitas, é o Mendeley. Mas na versão desktop que parece que não está mais disponível, né? Então, para quem já tem instalado, amém, graças a Deus, e para quem não pegou a instalação, ficou sem. Desculpe, então, eu tive problema, eu tinha problemas antigamente com o Mendeley, e aí eu tive que ir para o EndNote, que, assim, no momento da importação do arquivo, dos resultados das bases, o Mendeley acabava suprimindo muitas referências, assim, de maneira assim, aí eu tinha que o EndNote, só que o EndNote tinha um problema que ele não identificava parte das duplicadas, e aí tinha que fazer manualmente isso. Então, cada um tem esses problemas. Me perguntam muito do Zotero. Eu não tenho experiência com Zotero em revisões. Então, assim, eu prefiro não comentar. Né? Então, assim, eu usei durante pelo menos uns 10 anos somente o EndNote web, e aí tinha essa dificuldade, mas eu sempre trabalhei em equipe, então a gente se ajudava, né, na hora de fazer as coisas. E depois eu percebi que tinha essa rapidez na identificação das duplicatas com uma acurácia melhor. Então, eu preferi usar o Mendeley e hoje ainda uso o Mendeley para ajudar na limpeza. Claro que o meu computador está desatualizado, talvez isso tenha influenciado na questão de instalação do Mendeley. Então, talvez por isso o meu insucesso aí com o Mendeley. Naquela época, eu acho que vou tentar de novo ele. Procura ver se ele melhorou. Sim. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da professora Camila partir para a parte mais prática e demonstrar como que funciona o Ryan? Acho que não. Então, tá. Fica à vontade aí. Deixa eu compartilhar.
Ai, vai chegar a hora de eu não ver vocês. Ó, então, estou compartilhando aqui o navegador. Então, vocês vão digitar Ryan no Google, vai chegar nisso aqui. Hoje o link dele é ryan.ai, para vocês verem que ele já está já com as novidades aí da inteligência artificial, né? Vamos ver como é que vai ficar. Talvez eu tenha que atualizar essa palestra daqui a algum tempo. Então, assim, quem não tem um login, né, vai criar a sua conta, né? E aí vai chegar aqui e vai logar, tá? Então, aqui é um dashboard, assim, né? É a entrada dele. Então, para quem não tem revisões registradas, ele só vai estar aqui New Review. Eu já tenho algumas revisões. Essas, na verdade, são revisões ativas, tá? Não quer dizer que só tenha essas revisões, tá? Então, na, aqui embaixo, aqui nessa área branquinha aqui, tem como mostrar as revisões que estão arquivadas, né? Então, essas são as revisões que eu estou trabalhando. Então, vamos ver como é que a gente tem essa aba, My Reviews, tem uma aba de Collaboration Reviews, que são revisões em que você é convidado para colaborar, né? Essa aqui são outras abas de revisões que estão abertas para parceria, né, e tradução. Então, vou agora mostrar para vocês como que começa a revisão no Ryan. Então, a gente vai aqui em Review. Então, a gente coloca aqui o título da revisão. Aí eu vou botar aqui o tema que vocês estão trabalhando, vacinas, né? Tá, vacina literacia. Eu já sei o que é. E aí aqui ele pede, eu acho que para fins de estatística, né? Do uso do Ryan, e aí a área do conhecimento dessa revisão, vou botar na área da saúde. O tipo de revisão, aí tem vários tipos de revisão aqui para escolher, tá? Aí eu vou botar revisão sistemática. Aí o domínio, aí tem biomédica, ambiental, ciências sociais, enfim, para vocês verem que não é só a área da saúde. E aqui é uma descrição que eu acho bacana colocar. Normalmente eu auxilio usuários da biblioteca ou parcialmente de uma visão de um grupo de pesquisa, aí eu coloco aqui revisão do grupo tal, da área tal, aí coloco alguma informação aqui que me ajude a saber, porque quando você está trabalhando no mesmo tema, por exemplo, às vezes você pode se confundir, tá? Então, eu faço isso. E aí você vai aqui em criar. Aí ele já pede para você incluir os arquivos que você gerou das buscas, né? Então, nas buscas, até esqueci de falar, o gerenciador de referência também ajuda a gente a incluir o Ryan fonte da literatura cinzenta, porque normalmente esses bancos que têm literatura cinzenta,
por exemplo, um repositório profissional, ou um banco de tese de dissertações da CAPES, estou dando só um exemplo, né? Ou um relatório que está no site da OMS, né? Que é importante para a minha revisão. Eu não tenho como exportar eles nesses formatos que estão aqui, que são elegíveis para entrar no Rayyan, entendeu? Então, eu posso usar o gerenciador de referência para imputar um conjunto de referências nesses formatos aqui que são elegíveis. E o mais utilizado é o RIS, tá? Então, esse aqui assim, não tem erro na hora de ser incluído no Rayyan. Aí eu vou selecionar os arquivos aqui. Como eu tenho um arquivo aqui salvo no meu computador de uma busca de vacinação, de um artigo que vai sair nosso já já, no periódico Ciência e Saúde Coletiva. Ai, gente, cadê? Peraí que eu tenho que achar aqui o arquivo. Eu não deixei separado, deixei na pasta original. Ah, tá. Só um minuto. Olha, eu vou colocar, vocês já não estão vendo a minha pasta aqui de arquivos, que eu compartilhei só a janela. Mas, assim, eu tenho um conjunto de arquivos que saíram das bases de dados. Normalmente, eu nomeio esses arquivos com o nome da base de dados e a quantidade de referências que saiu da minha estratégia de busca, né, na consulta dessa base de dados. É importante ter esse controle para a gente não ficar perdido em saber, né, se tudo exportado da maneira correta. Então, vou importar, por exemplo, aqui no estudo que a gente fez, os dados da Embase. Aí eu posso colocar vários, mas eu vou mostrar aqui, um a um, como é que faz. Aí já incorporou aqui o arquivo RIS em Base 142, né? Aí, eu quero botar todos os arquivos da minha busca. Aí eu vou botar mais 3 bases de dados. E aí ele está anotando. Agora botou o Lilacs, botou o PubMed, que eu não sei quantos tem aqui, mas já foram relatados no artigo, que já está em prelo, e dos corpos 397. Tá? Aí eu vou dar um container. Então, nessa revisão, rapidamente ele já identificou um conjunto de 2.259 referências sobre a revisão que eu estou fazendo, né? Ele coletou das bases de dados. Aqui a gente tem aqui o controle aqui, ó, do número de referências em cada base de dados, tá? E aí aqui, ó, já coloca aqui quantas eu ainda preciso decidir se eu vou incluir ou não incluir. Ele já diz aqui total. E aí, a cada decisão que for tomando, esse painel aqui vai alterando, tá? Até eu chegar à última referência. Aqui ele coloca palavras que ele já tem
pré-selecionadas que nos ajudam a identificar possíveis estudos elegíveis. Então, por exemplo, se eu tenho um desenho de estudo que é no critério de inclusão, por exemplo, ensaios clínicos controlados. Então, ele já me traz o conjunto, conjunto de referências que tem, por frequência, esses termos relacionados aos ensaios clínicos. Né? Então, possivelmente, esse aqui eu vou ter que gastar maior tempo olhando com mais calma, com mais cuidado. Ele também, da mesma forma, tem uma ferramenta que me ajuda a excluir estudos, né? Então, por exemplo, estudos em animais, eu posso excluir aqui. Ele me dá uma nuvem de palavras, com palavras frequentes. Então, foi como eu disse, a gente pode utilizar essa ferramenta aqui. Ele me dá uma nuvem também dos países mais frequentes, né? Aí, nesse conjunto, por exemplo, aqui tem o Brasil, né? Então, aí tem essas localizações. Dá também a informação sobre a língua, né? Os documentos. Primeiro do resumo e depois a língua principal do artigo. Por tipo de publicação. E aí que você vai poder estender isso aqui, né? Então, por exemplo, more, aqui ele incluiu mais itens na lista dos periódicos em que foram publicados os artigos, no caso aqui do coincidiu que a gente terminou de publicar essa revisão agora, né? E aí você pode fazer, isso tudo te leva ao conjunto de referências. Então, por exemplo, eu quero ver os artigos que foram publicados em Pediatrics, por exemplo. Aí ele já traz aqui no painel das referências, faz esse filtro, tá? Aí os autores e o ano, ok? Agora, deixa eu voltar. Só um minutinho. Vou voltar aqui no All Reviews para mostrar uma coisa aqui para vocês. Então, ali eu mostrei o painel e o sistema de filtros. Camila, você falou que tem que trabalhar em parceria, né? Fazer a seleção de estudos. Como é que o meu parceiro de revisão vai entrar nessas referências aí para avaliar comigo? Agora já apareceu aqui no painel My Reviews a sua revisão. Então, a gente tem essa revisão aqui, dia 17 de maio. Então, aqui o percentual do progresso do trabalho, né? Conforme você for incluindo referências, ele mostra quantos minutos você está levando no trabalho. Então, para os orientadores, professores, isso é ótimo para monitorar, vigiar os seus orientandos, né, para ver se eles concluíram essa tarefa, né? E aqui você tem o invite,
que é para você fazer os convites para os que vão participar da revisão. Então, eu tenho os convites de colaboração. Então, eu tenho um colaborador, não é a mesma coisa que o revisor, tá? Então, normalmente a gente usa reviewer e viewer ou colaborador. Eu não entendo muito a diferença entre colaborador e viewer, para mim é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai trabalhar com outro colega para poder participar dessa revisão. Aí, eu vou colocar aqui um e-mail, vou botar meu e-mail do Nunca, e vou deixar uma mensagem. Aí eu vou dizer assim, é a revisão de vacinas, situação. Aí eu vou dar uma mensagem aqui para o colega lembrar do que se trata. E aí eu vou convidar, tá? Convidou. Beleza. Ele já ativou aqui mais uma característica do pagamento. Então, por enquanto, eu posso fazer lá as minhas decisões de inclusão ou exclusão do estudo, que o meu colega, que vai entrar também da mesma forma no manhã, ele não vai ver o que eu estou fazendo. Mas, ao final, quando a gente completar 100% de trabalho, a gente pode desabilitar essa ferramenta de pegamento, para a gente verificar quais foram as divergências. Aí, arrependido que mais deu errado, fiz alguma coisa errada, eu posso deletar também aqui, tá? E aí, aí aparece aqui embaixo o controle da atividade de cada coleguinha da visão, tá? Vai mostrando para cada um. Aí vamos lá, voltar para a visão. Então, aqui, por exemplo, eu tenho lá no meu protocolo as informações necessárias para que eu possa decidir a referência vai entrar ou não no estudo, né? Então, eu posso incluir no terceiro, vai ser incluído ou não, e eu posso excluir. E eu tenho aqui formas para eu marcar a razão, né, da exclusão, a razão para exclusão, não vai colocar a razão para inclusão, não, tá? E etiquetas também que podem me auxiliar no processo de revisão, tá? E antes de começar a fazer as decisões, você precisa detectar as duplicatas, tá? Para reduzir essa massa aqui de 2.259 referências. Aí eu vou clicar, dou OK. Aí ele aqui vai dizer o que está acontecendo. Aí ele identificou 427 duplicatas. E aí ele incluiu aqui mais uma caixinha, né, do controle das duplicatas. Essas duplicatas você já anota no seu caderninho de laboratório, que isso aqui é um laboratório, você já anota o que está acontecendo com essas referências, que você precisa reportar lá no seu fluxograma, tá? E aí a gente vai para as 427.
deixa eu tirar esse negócio aqui. Os 427, que você precisa resolver. Você clica aqui e vai resolvendo seus duplicados. Como é que eu faço isso? Aqui, ó, ele já está mostrando a percentual de semelhança entre as referências. Eu clicando nessa primeira aqui, ele vai aqui, ó, vai mostrar ela aqui, rolando aqui a barra, ó, você tem todas as informações do registro, né, de qual base de dados que ela veio, que essa referência veio, tem as informações aqui gerais sobre ela. Eu quero resolver essa duplicata. Aí eu vou pegar aqui, ó, eu tenho ela e tem a de cima, agora apareceu a de cima, tá vendo? E aí eu vou comparar essa primeira caixinha aqui com a segunda. Aí eu olho os autores, olho o periódico, olho a data, enfim, confirmei, realmente se trata de uma duplicata, vou aqui e vou deletar. E aí aqui, ó, na minha caixa aqui à esquerda, já me apareceu, já apareceu uma duplicata foi resolvida. E aí você vai fazer isso até o final, tá? Aí eu vou segundo aqui, resolvo a duplicata e avalio aqui, ó, se é a mesma coisa ou não. Parece que assim, é o mesmo estudo. Não é que é a mesma referência, ele pode ser o mesmo estudo. Então, isso me ajuda a definir se eu vou deletar ou não. Aí eu vou deletar. Aí já apareceu duas referências deletadas. Vou fazer isso até o final. Beleza, agora vamos ver aqui. Às vezes ele demora para aparecer o conjunto das referências. Tá, mas vamos seguir, vamos adiante. Eu quero incluir essa referência aqui. Deixa eu resolver ela, que aí vai ficar mais fácil. Aí eu quero incluir essa daqui. Eu vou pegar aqui e vou incluir. Cara, eu vou ter que voltar na revisão para ele ativar, porque ele não faz. Ele não faz ele não está fazendo o retorno da referência. Agora ele vai fazer, que aí voltou de 2.256. Aí tá, eu estou fazendo a avaliação, depende da ordem, tá? Aí eu vou olhar o título no resumo. Vou incluir essa revisão? Aí eu vou aqui incluir. Ele vai aparecer verde aqui para mim, tá? E quem fez essa revisão, essa avaliação. O segundo eu vou excluir. Aparece aqui. Eu posso apontar aqui qual é a razão da exclusão. E eu posso, se não for nenhuma dessas daí que está na lista, que é o que está em default, eu vou adicionar. Aí eu quero adicionar uma razão. Aí eu vou colocar criança, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu estou trabalhando com vacina em idosos. Isso aqui é criança, não vou querer. Aí eu vou colocar essa razão e aqui do lado vai aparecer que é criança.
Depois, lá no final, aqui, ele vai fazer esse filtro das exclusões. Então, você vai ter o controle de quantos foram excluídos por ser criança. Isso é útil para a segunda fase, tá? Na segunda fase, né, que eu recomendo exportar esses dados, incorporar novamente, fazer a seleção dos textos completos, aí você vai precisar relatar a razão para a exclusão dos textos completos. Aí aqui essa ferramenta vai ajudar muito você a ter esse controle, tá? Aí aqui outra coisa que pode ter também, você pode adicionar uma etiqueta. Vou dar um exemplo, sei lá, artigo. Aí você adiciona isso aqui. Essa etiqueta não tem um conjunto de sugestões. Então, você vai colocar isso. Ah, eu vou excluir, mas vai servir para um outro artigo. Aí eu tenho essa etiqueta aqui, tá? Que eu posso utilizar. Aí eu posso adicionar notas também a essa referência de até 1.000 caracteres. Então, por exemplo, a referência que você selecionou, você já pode fazer alguma informação importante sobre o resultado. O resultado é maior que... Não. Aí você vai informar o que você viu naquele artigo ali. Você adiciona essa nota, tá? Você pode adicionar o texto completo aqui, tá? Então, você aperta aqui e ele vai permitir você adicionar o texto completo. Eu não vou fazer isso aqui porque não tem necessidade. E aí o artigo aqui vai aparecer uma marquinha aqui que você adicionou o texto completo dessa referência, tá? Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Cara, eu estou avançando no trabalho, fiz algumas mudanças aqui de posição. Como é que eu chego numa referência que eu já tenho? Eu quero confirmar se a referência está aí, e aí eu coloco aqui, por exemplo, Brasil. Aqui eu posso fazer essa busca rápida aqui, tá? E aí eu posso identificar os artigos já que falam do Brasil, tá? E aí ele pode ser o ID dessa referência no sistema, no Ryan, ou o título, ou informação, termos do título, termos do resumo, ou o autor, tá? Então, essas informações podem nos ajudar, ok? E a outra coisa que ele faz é trazer aqui, você pode fazer a exportação desse resultado aqui. Então, eu incluí, quantos eu incluí? Nem sei. Incluí 2, tá ótimo. Aí, esses 2 aqui que estão no painel, aparecendo, eu vou aqui exportar. Eu quero exportar o conjunto de referências incluídas na minha revisão para eu ter no meu gerenciador de referência, para eu fazer agora a avaliação do texto completo. Então, eu vou exportar aqui, tá? Aí você pode utilizar ou todas as referências que estão, ou só as que você filtrou. E aí eu tenho essas possibilidades de formato. Normalmente eu escolho o RefMan, que é o RIS, tá? E aqui são as opções que já ficam em default. Já vi seu recado aqui, professor. Aqui no default já tem aqui as características desse registro, né, que eu quero.
tá? E aqui eu vou exportar. Ele vai mandar essas referências para o teu e-mail compactadas compactadas, né, zipadas, e aí você checa lá no seu e-mail e abre e faz a importação, ou de novo para o Ryan, para fazer um outro processo de análise, ou, o uso dele numa outra ferramenta que você necessite utilizar, tá? E aí ele vai avisando o que está acontecendo, ok? Esse copy aqui que tem aqui, ele é uma outra coisa. Ele vai, se você já tiver uma revisão já registrada, pelo menos aberta, mesmo que esteja sem referências, tá? Você incluiu uma nova revisão lá no seu painel, lá na entrada. E aí você quer adicionar essas referências essa nova pasta de revisão, aí você pode, eu não vou fazer aqui, né, com essas daqui que estão ativas, e aí você pode incorporar esses registros lá nessas revisões que estão no seu painel, tá? Também é útil. Por exemplo, nessa aqui, ó, a gente já tinha, nessa revisão que eu estou participando aqui, de tuberculose, a gente fez uma pastinha, né, no Ryan, só para fazer a avaliação do texto completo, tá? Esse new search aqui, que está aqui, é para incorporar mais referências, tá? E aí, vamos lá, voltar aqui no painel. Eu vou mostrar uma revisão já que está em andamento, tá? Vou pegar esse aqui de tuberculose, só para mostrar para vocês como que já está. Ó. Ele já tem aqui, falta 30% ainda para decidir, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, tirando o cegamento, tá? Depois eu boto o cegamento de novo. Ó, aqui, ó, tem aqui. Ah, esse aqui foi só um autor que está trabalhando com ele, né? Deixa eu pegar outra revisão aqui. Infelizmente, eu não vou poder mostrar outra revisão, mas deixa eu voltar nessa e botar blind off. Porque, assim, o que acontece? As outras revisões que não estão, que não estão ativas, você leva que eu tenho 19 revisões que estão inativas. Ele demora 24 horas para ativar essa lista, né, de revisões. Então, não dá para a gente mostrar como é que ficou, tá? Eu acho que eu já explorei todos os campos do Ryan. Eu acho que eu já concluí aqui nossa, a nossa tarefa. Acho que sim. Senão a gente conversa mais. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente conversar. E aí, o que acha?
Pessoal, fiquem à vontade para perguntar para a Camila alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber mais. Enquanto ninguém vai levantando a mãozinha, eu já vou fazer outra pergunta. Camila, me diga uma coisa em relação ao ProQuest, só pelo portal CAPES, com acesso ao café que a gente consegue, ou tem outras formas, ou por uma dessas outras ferramentas a gente consegue esse acesso às dissertações e teses? Então, para Quest é um problema. Para Quest é um problema porque não sei se não, assim, ele estava disponível, não houve renovação, a gente está com várias ferramentas que não estão renovadas. Não sei se é por conta dos acordos transformativos, não sei se você está ciente sobre os acordos transformativos, que é um novo modelo que a CAPES está trabalhando, em que as empresas ricas e poderosas dessa área tem esse problema da ciência aberta, né? Elas cobram, a população acaba pagando duas vezes, né? Você paga para publicar e os seus alunos, seus usuários, seus pares pagam para ler. Então, existe essa modalidade, que são os acordos transformativos, em que a CAPES está pedindo para que as empresas reconsiderem algumas questões e vai ter um certo equilíbrio em relação a essa questão da taxa de processamento e acesso aos artigos. Então, eu acredito que seja em relação a essa nova política que está sendo adotada. E outra coisa que revela também é uma falta de pessoal da equipe do portal de periódicos, né, para processar todos esses contratos, né, são pessoas, a gente sabe das dificuldades de pessoal em todo o governo, né, então dificulta a questão dos acordos dos contratos, né? Então, não sei se está acontecendo isso também, ou se é uma ausência de solicitação principalmente, dos coordenadores de área da CAPES, que não mencionam, então cabe à comunidade estar acionando esses representantes para que não só essa, como várias outras fontes de informação que a gente está perdendo, cada vez mais. Muito obrigado pelo esclarecimento. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ou podemos ir encerrando a capacitação de hoje? Bom, se manifestou, a gente pode ir encerrando, então, tá? Queria agradecer novamente a tua disponibilidade, a disposição aí em estar partilhando conosco essa tua grande experiência, com certeza bastante rica. Houveram muitos outros alunos que não puderam participar, uma delas até uma orientanda minha de mestrado, mas ela vai assistir, porque ficou gravada, e com certeza vai ser bem importante essa capacitação aí para o pessoal se instrumentalizar com métodos de busca e revisão de escopo, sistemática, também vai acabar ajudando, etc. Tá? Muito obrigado e desculpa pelo ocorrido, tá? Não, sem problema. Aconteceu muito no início da pandemia, eu já tinha me desacostumado. Mas, enfim, né? Queria agradecer a presença de todos online aí, que colaboraram também para o andamento da aula da professora Camila, tá? Então, façam um bom proveito dessa partilha dela em relação a nós, tá? Então, queria agradecer a esse momento ao grupo de pesquisa nacional da literacia de vacinas, tá? Então, muito obrigado, um abraço a todos, um bom descanso, um bom final de semana e até logo, tá? Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada.